quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 2, verso 14. Abacuque, capítulo 2, verso 14. A versão NVI é a que nós vamos usar. Essa é um versículo que eu muito amo, que muito me alegra, né? E eu vejo esse versículo como algo maravilhoso, espetacular, algo que enche meu coração de esperança e que eu almejo um dia, e eu tenho certeza que esse dia vai chegar. Eu almejo ver esse dia. Abacuque 2,14 diz assim: e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Mais uma vez, e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Queridos, nesse mês da família, é uma pergunta que sempre se faz: qual é o propósito de Deus para a família, quando Deus a planejou? Qual é o propósito de Deus para a família? Quando nós pensamos na vida do homem, nós vimos que ela é constituída por vários planos. Todos os homens têm planos, eles têm projetos e objetivos. E entre esses planos, projetos e objetivos, ele tem a carreira profissional, ele tem o casamento, ele tem a formação do patrimônio financeiro, ele tem o crescimento pessoal, e ele tem a rede de relacionamentos, e também a própria formação de uma família. É o projeto de todo homem. Esses projetos todos esses projetos, eles são legítimos. E esses projetos, eles devem ser levados a sério, com muita diligência, cuidado, disciplina. Mas, se você somar todos esses projetos, quais são, ou qual é o objetivo final desses projetos de todo homem? Qual é o projeto, qual é o objetivo final deles? Aonde que o sucesso na finalização desses projetos vai nos levar? Então, quando você pergunta isso para as pessoas, eles dizem assim que isso dá sentido à existência humana. Essa é a resposta que você vê na maioria das pessoas, né? Uma vez eu conversando com um funcionário lá do banco, ele estava dizendo para mim isso, né? Ele falava assim: eu já estou terminando a faculdade. Eu perguntei: e depois? Ele disse assim: depois eu vou me casar. E depois? Bom, depois eu vou constituir família. E depois? Depois eu vou criar meus filhos, vou colocá-los na faculdade. Eu falei: e depois? Depois eu me aposento. Aí eu perguntei para ele: e depois? Aí quando eu falei esse último depois, ele ficou olhando para a minha cara assim, como quem diz: boa pergunta. Queridos, nós somos assim facilmente iludidos quando nós entendemos que os projetos humanos, os planos humanos, eles são algo que a gente tem que percorrer, que a gente tem que correr atrás, e que o único papel de Deus nisso é nos ajudar a conquistá-los. Muitos de nós pensam assim, que o único papel de Deus dentro desses nossos planos é nos ajudar a conquistar esses planos, é fazer com que esses planos sejam alcançados. E quase nunca a gente se lembra que o propósito final da nossa carreira nessa terra é glorificar a Deus e desfrutar da sua presença. Nós muitas vezes não nos lembramos disso.
Então, qual que é o propósito de Deus quando planejou a família e quando Deus criou todas as coisas? A resposta é a seguinte: a proposta de Deus é encher toda a terra do conhecimento da sua glória. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 28, Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os criou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Isto é, Deus capacitou, ou Deus nos capacitou de tudo que nós precisávamos para nos relacionar com Ele. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, nós temos capacidade, Deus nos deu capacidade de nos relacionar com Ele, né? Então, Deus nos fez com esse propósito, de desfrutar da sua presença, de nos relacionar com Ele, de aprendermos com Ele, de vivermos segundo o propósito dEle. Deus disse ao homem e à mulher, quando os criou, que eles deveriam se multiplicar. Então Deus dotou o homem e a mulher de fertilidade. E o Dr. Russell Shedd, ele fala que esse poder de nos multiplicar, ou essa fertilidade, é uma graciosa extensão do poder de Deus às suas criaturas. Então, quando nós vemos aqui as mães aqui, perfiladas aqui, e por elas nós oramos, por elas nós damos graças a Deus, o que nós vemos é que o poder de Deus, ele foi estendido a nós, a ponto de nós podermos multiplicar a obra da criação que Ele fez em nós. Mas Deus disse a todas as criaturas que se multiplicassem. Ele fez com que a erva do campo se multiplicasse. Ele fez com que toda a criação, todos os animais, grandes e pequenos, eles também se multiplicassem. E ele disse que os homens deveriam se multiplicar e encher a terra, se espalhar pela terra, assim como toda a sua criação. Mas quando nós lemos Gênesis capítulo 11, verso 4, nós percebemos que os homens desejaram fazer outra coisa. Nessa passagem, Gênesis 11, 4, depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Irmãos, eu quero mostrar aqui que Deus na criação, o propósito dele era que o homem fosse feito para a glória dele e que o homem se espalhasse pela terra. Mas aqui nessa oportunidade nós vemos que os homens fizeram o seguinte: não, nós não queremos nos espalhar pela terra, e o que nós desejamos é que o nosso nome seja conhecido. Isso faz muita parte, irmão, da natureza do homem, da nossa natureza. É de querer que nós sejamos conhecidos, querer que nós sejamos famosos, que nós sejamos estabelecidos, que nós tenhamos fama, que nós sejamos vistos pelos homens, e nós não queremos nos aventurar
por locais e regiões que nós não conhecemos. Nós queremos permanecer onde nós estamos. Mas quando a palavra de Deus diz assim, olha, cresçam e se multipliquem e encham a terra, isso é uma ordem que Deus deu. Quando os homens ali na Torre de Babel decidiram permanecer no mesmo lugar, o que Deus fez? Deus confundiu a língua deles, e eles já não se entendiam mais, e aquele projeto de se fixar naquele lugar, ele foi desfeito, e os homens se espalharam por toda a terra, ou seja, Deus cumpriu o seu propósito e o seu objetivo. Mas olha só, Deus fez isso de uma forma estratégica, e esses homens precisaram sair daquele lugar e se espalhar. Mas aí eu pergunto, irmãos, para nós como famílias de Deus, como homens e mulheres de Deus, como é que está isso na nossa casa, como é que está isso nas nossas vidas? Nós como família, né? Nós como famílias que querem glorificar a Deus e querem honrar a Deus. É muito comum hoje nós vermos as famílias tendo cada vez menos filhos. É muito comum hoje nós vermos os jovens se casando cada vez mais tarde. E isso, de alguma forma, tem atingido também as famílias cristãs. Por quê? Porque existe aquele medo, existe aquele receio. Será que eu vou dar conta? Como o irmão Joel colocou muito bem aqui, será que eu vou atingir o resultado necessário? Então as pessoas acabam por ter medo, acabam duvidando e não cumprindo a ordem de Deus para as suas vidas. Como é que nós como crentes, como é que nós como servos de Deus, nós estamos obedecendo ou não essa ordem de Deus para nós? Veja bem, Deus nos criou para que nós glorificássemos o seu nome. Deus nos criou para que nós nos multiplicássemos, né? Para que a glória dele se espalhe por toda a terra. Romanos 8, de 28 ao 31. Romanos 8, 28 a 31. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, nós somos chamados para um propósito. E esse propósito é um propósito estabelecido por Deus. O verso 28 que nós lemos aqui diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, Deus nos chamou com um propósito. E esse propósito é o propósito que Deus estabeleceu para nós. Nós como famílias, nós não podemos viver da mesma forma que a maioria ou que a totalidade das famílias vive. As famílias de Deus, elas foram chamadas para viver o propósito de Deus na vida delas. E esse propósito qual é? Glorificar a Deus. Nós somos comprados desse mundo para vivermos para Deus e não para nós mesmos. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que eu quero chamar a atenção das famílias da igreja hoje,
Irmão, formar um patrimônio financeiro não é um fim em si próprio. Ter uma família de 2, 3, 4, 5 filhos não é um fim em si próprio. Comprar a sua casa, comprar o seu carro, acompanhar os filhos até o fim da faculdade não é uma finalidade, um fim. Não é. Nós muitas vezes, irmãos, vivemos uma vida paralela à vida que Deus quer para nós. Nós corremos uma vida paralela à vida que Deus estabeleceu para nós. E nós achamos que nós estamos fazendo tudo muito certo, tudo muito bem. Nós estamos construindo torres, nós estamos construindo grandes edificações, para a gente colocar no Facebook, tirar foto com os nossos filhos, colocar lá no Facebook, glória a Deus, né, pela conquista do meu filho, glória a Deus porque eu comprei um carro, você tira foto viajando. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso para que o nosso nome seja conhecido, para que as pessoas vejam o nosso sucesso, para que as pessoas vejam aonde nós chegamos, o que nós alcançamos. Mas o propósito de Deus não é esse para nós. Tudo o que nós fazemos, nós não fazemos para nós mesmos, porque nós somos comprados por bom preço. Deus nos chamou com um propósito, e o propósito dele é que tudo que nós fazemos, tudo que nós venhamos a fazer, seja para a glória dele. Nós precisamos mudar o nosso entendimento com relação a isso. Nós precisamos mudar a maneira como nós enxergamos essas coisas. Nós pensamos, por exemplo, em casamento. Às vezes o noivo pensa na noiva e a noiva pensa no noivo como um sonho que se realiza na área romântica, naqueles momentos que eles vão estar na sua casa montada. Eles pensam nisso como um sucesso que alcançou depois de 2, 3 anos de luta, de trabalho, e agora nós estamos desfrutando da alegria de vivermos juntos. Mas aonde está Jesus nisso? Onde que está Deus nisso? Onde está o propósito de Deus nisso? Eu me esforço durante 3, 4 anos, juntando dinheiro para comprar um carro. Minha vida paralela. Eu estou aqui na igreja servindo a Deus, eu estou aqui na igreja orando, estou aqui na igreja louvando ao Senhor, mas eu tenho uma vida paralela. Eu tenho um caixa que está sendo formado com o objetivo de comprar um carro. Como se isso não tivesse nada a ver com a minha vida espiritual, tivesse nada a ver com a minha vida diante do Senhor. Então eu estou aqui construindo torres, estou aqui fazendo uma torre enorme, e as pessoas, né, uma hora eu vou mostrar isso para as pessoas, né? Eu vou chegar aqui com um carro novo, eu vou convidar as pessoas à minha casa para ver como é que ficou a minha casa, né? Eu vou convidar os meus filhos e os meus netos, olha só que maravilha. E a questão, irmãos, e a pergunta, o desafio para nós, é saber se nós estamos construindo e vivendo essas coisas, lutando por essas coisas, com uma finalidade correta, com a finalidade certa, com a finalidade que Deus estabeleceu para nós. Porque quem idealizou a família? Foi Deus. Quem nos mandou, olha, trabalhem, cresçam e se multipliquem? Foi Deus. Quem nos deu o poder de gerir finanças? Foi Deus. Quem nos deu a capacidade de trabalhar? Foi Deus. E será que Ele nos deu essas capacidades para que nós vivêssemos para nós mesmos? Para que nós construíssemos essas coisas, para que o nosso nome fosse conhecido? Ou seria para que o nome dEle fosse glorificado na nossa vida? Talvez seja uma pergunta muito difícil para nós respondermos hoje. Como eu posso vincular o propósito de Deus na minha vida, através dessas carreiras, através desses planos, através desses projetos? Como?
Se você tem essa dificuldade de responder essa pergunta, eu acho isso muito normal. Eu quero que você não se espante, porque é muito normal, é muito natural, mas não é a vontade de Deus para nós, que nós vivamos assim. A vontade de Deus é que tudo que nós façamos, tudo que nós comamos, ou tudo que nós bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, nós façamos isso para a glória de Deus. Como eu posso vincular uma coisa tão terrestre, tão natural da vida humana, com a glória de Deus? Eu acho que é o Salmo 37 que diz isso, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu me lembro do versículo que o Joel citou aqui no momento das ofertas, onde ele dizia as palavras de Jesus: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, nós vivemos numa época hoje em que as pregações e os pregadores, as mensagens, elas estão muito mais focadas nas demais coisas do que no reino de Deus. Nós somos compelidos a viver essa vida achando que Deus, Ele está na nossa vida para nos ajudar a conquistar as demais coisas. Isso se torna uma vida paralela à vida que Deus quer para nós. Deus quer que nós busquemos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e esse reino não é nem comida e nem bebida, e Ele promete que as demais coisas, o que são as demais coisas, irmãos? As demais coisas são todas essas carreiras que nós lutamos e buscamos todos os dias. E quando nós não conseguimos colocar o Senhor no centro da nossa vida, nós nos pegamos correndo vidas paralelas e nos esquecemos do essencial, que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, aí sim nós começamos de fato a glorificar a Deus com as nossas vidas. Sabe que, irmãos, nós somos colocados muitas vezes em desafios em que nós podemos negar a Cristo através das nossas decisões. Alguém te oferece uma proposta muito boa, a melhor proposta da sua vida, a proposta que ninguém negaria, que ninguém rejeitaria. Uma pessoa que vive para a glória de Deus, ela iria pesar essa proposta e dizer: isso vai trazer glória a Deus ou não? Isso vai me aproximar de Deus ou não? Deus se agrada disso ou não? Alguém pode dizer assim: mas isso é uma proposta irrecusável. Mas aquele homem e aquela mulher que vive para a glória de Deus, ele entende que nenhum sucesso substitui a presença de Deus real na sua vida. Há muitas coisas, irmãos, que nós fazemos que nos afasta de Deus. Há muitas decisões nossas que nos afastam de Deus, mas quando nós decidimos glorificar Deus em toda a nossa maneira de viver, aí sim, irmãos, eu sei que você vai concordar comigo no que eu estou dizendo. A coisa mais triste para um homem que já conheceu a Cristo é sentir que está distante dele. Quem já experimentou a presença de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus, ele não consegue viver em outro lugar. Ele não consegue caminhar sem esse suprimento espiritual na sua vida. Ele não consegue. E se ele se afasta de Deus, e cada vez se afasta mais de Deus, esse brilho vai se apagando dentro dele,
e ele acaba se sentindo menos carente dessas coisas de Deus. E aí ele chega no fundo do poço. Ele chega como o filho pródigo, no fundo daquela vida onde ele estava, cuidando de porcos. Porque a decisão dele não foi fazer o que Deus queria, mas aquilo que ele queria no seu coração: alcançar prazeres e sucesso. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus, em sua misericórdia, a Bíblia fala que o amor de Deus é que nos leva ao arrependimento. E essa multiplicação que Deus quer de nós, que a gente se multiplique e encha a terra. Será que Deus quer que pessoas como Adão, depois da queda, encham a terra? Será que Deus quer que pessoas comuns encham a terra? O projeto de Deus seria esse? Essa palavra que Deus disse a Adão, olha, multipliquem-se e encham a terra, foi uma palavra que ele lhe deu logo depois da criação. A multiplicação que Deus quer que nós multipliquemos é que nós fôssemos cópias semelhantes à sua imagem. Só que com a queda do homem, Deus agora nos deu a Cristo. Ele nos recriou em Cristo. E uma vez recriados em Cristo, as nossas vidas, nossas famílias, elas devem se multiplicar conforme a imagem e semelhança de Cristo. Porque Jesus falou o seguinte, que a comida dele, o pão dele, a água dele, era fazer a vontade do Pai. E as nossas famílias recriadas em Cristo precisam viver da mesma forma. Irmãos, a ilusão desse mundo é grande. A proposta desse mundo, ela é muito falha. E nós vivemos nesse contexto, nós vivemos nesse mundo, e a sedução desse mundo é muito forte, para nos levar a esse contexto de vida, onde nós abraçamos tantas coisas, e deixamos Deus de lado. Para concluir, as nossas famílias têm seus objetivos, que envolve tantos projetos e até mesmo lutas para vencer cada dia o seu mal. Mas nós não podemos nos esquecer daquele que nos chamou. Nós não podemos esquecer daquele a quem nós pertencemos. Efésios 1, de 9 a 12. Efésios 1, de 9 a 12. E nos revelou o mistério da sua, o quê? Vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Para um pouquinho aí, para um pouquinho. Irmãos, a palavra que mais incomoda a gente, ou mais incomoda os homens, mais incomoda corações humanos, é essa palavra todas. Todas as coisas. Todas as coisas, né, Paulinho? Significa todas as coisas. Ou seja, não deixa nada fora. Que coisas? Celestiais ou terrenas. Todas as coisas. Todas as coisas, são todas as coisas. Elas precisam estar debaixo do propósito e da vontade de Deus. Todas as coisas. E você cristão, eu cristão, nossas famílias cristãs, precisam entender isso de uma vez por todas.
que nada pode estar debaixo de outra vontade, senão da vontade de Deus. Isso nos faz pensar muito a respeito da nossa maneira de viver, como nós temos caminhado no dia a dia. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o que? O plano daquele que faz todas as coisas, segundo o que? Propósito da sua vontade. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o que, irmãos? O louvor da sua glória. Como que eu posso viver uma vida para a glória de Deus? Irmãos, é simples. Obedeça à vontade do Senhor. Numa sala escura, sem nenhuma luz, nenhuma. Se você acender um fósforo, todos os olhares vão se voltar para lá. No mundo perdido que nós vivemos, no mundo onde as pessoas, irmãos, é muito triste. Eu conheço muita gente, irmãos, que são sinceras, são amáveis, que dizem que creem em Deus, mas estão longe do Senhor. São pessoas boas, boa índole, mas a luz do Evangelho não chegou no entendimento deles. São pessoas amáveis, são pessoas que eu amo, são pessoas que eu abraço, e que eu peço a Deus, Deus, como que essa pessoa pode ser convencida da verdade? Elas gentilmente negam ou rejeitam o que você está dizendo, porque elas acreditam que aquilo que elas já estão vivendo, já é o propósito de Deus na vida delas. É uma vida sem Cristo, é uma vida sem a revelação de Jesus na vida delas, é uma vida que não olha para os propósitos de Deus. Agora, irmãos, são vidas perdidas, mas nós que conhecemos a Cristo não podemos andar desse jeito. Não podemos ter uma vida paralela à nossa vida cristã. Não podemos ter carreiras paralelas, onde o nosso nome é colocado no alto da torre. E nós não queremos descer do barco, nós não queremos nos aventurar, nós não queremos fazer com que o nome do Senhor Jesus seja conhecido em toda a terra. Jesus é aquele de quem somos cópias que devem se multiplicar. Jesus é o centro, o início, o meio e o fim de todas as coisas. Nossas famílias devem viver individualmente e coletivamente de acordo com o que Jesus é, de acordo com a sua obra, de acordo com os seus pensamentos e de acordo com a sua palavra. Você sabe qual é o pensamento do Senhor Jesus? Você sabe qual é a obra que o Senhor Jesus está fazendo? Você sabe qual é o fundamento da palavra do Senhor Jesus? Talvez a gente esteja um pouco distante disso, por isso a gente não entende. Jesus falou: se você conhecê-lo, você vai conhecer a verdade, e essa verdade vai te libertar. Então, nós precisamos conhecer a Cristo e viver segundo a sua vontade. O último versículo, Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Hoje é dia de chamar a sua família, de chamar a sua casa, de se assentar e analisar cada projeto que temos,
cada alvo, cada objetivo que temos. O que nós estamos planejando e projetando. Saber se esses projetos não são projetos paralelos à vontade de Deus. E definitivamente chamar o Senhor para esses planos, para esses projetos. E assim, irmãos, quando algo que a gente projeta chegar ao fim com êxito, um sucesso, as pessoas não vão olhar e dizer assim: olha, parabéns pelo trabalho que você fez, mas vão dizer assim: eu nunca achei que você conseguiria, mas eu sei que um milagre aconteceu na sua vida, e eu tenho certeza que não foi você, mas foi Deus que fez isso. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Que isso seja através da minha vida e da sua vida, que isso seja através da família constituída pelo Senhor, pessoas interessadas em que a glória do Senhor se manifeste nesse mundo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.